Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samuel, faço parte do programa Escola Água Cidadã e o tema da palestra dessa semana é o bioma cerrado. Bom, antes da gente estar iniciando a nossa palestra, eu gostaria de falar com vocês sobre algumas atividades de preservação ambiental que o DEMAI executa. Nós temos aí o programa Buritis, né, que ele é responsável pela preservação e recuperação de nascentes EPPs. Nós temos o programa Escola Água Cidadã, ou PEAC, que é o programa do qual eu faço parte, que ele é responsável por levar a educação ambiental para a sociedade, né? E a gente realiza isso através de várias atividades bem interessantes, né? Teatro, cinema, jogos, palestras e etc. Nós também temos o licenciamento ambiental e a coleta seletiva de materiais recicláveis. Bom, de acordo aí com o DEMAI, com dados do ano passado, né, dados de 2019, o programa Buriti ele realizou mais de 100 mil plantios de muda, o PEAC realizou ali cerca de 35 mil atendimentos e a coleta seletiva coletou cerca de 2.500 toneladas de material reciclável. Bom, vamos dar início à nossa palestra agora, né? A gente vai estar definindo o que é o bioma, né? O conceito do bioma. Pessoal, o bioma é uma região do planeta Terra, né? Que devido a vários processos e fatores, acabou tendo características em comum. Dentro dessas características, a gente cita aí a fauna e a flora, e também a gente pode citar o clima e a geologia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, nós temos 6 biomas aqui no nosso país. Nós temos a floresta amazônica, que fica ali na região norte do país. Nós temos o Pantanal, que ocupa a região centro-oeste. Nós temos o Cerrado, que ocupa a porção central do nosso país. Nós temos a Caatinga, que ocupa ali a região nordeste. Nós temos o Pampa, né, que está ali na porção sul do país. E nós temos a Mata Atlântica, que ocupa na faixa litorânea do país. Olha, de acordo com esse mapa aí, dá para ver que o Cerrado realmente ocupa o centro do nosso país, né? E que ele é bem grande. Pessoal, ele é a segunda maior formação vegetal brasileira, né? Ocupando aí cerca de 22% do nosso território. Ele abrange 12 estados, né? Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Paraná, São Paulo, Distrito Federal e Rondônia. E ele é bem grande, né? Você pode ver que a extensão territorial dele é de 2.036.448 quilômetros quadrados. O clima do Cerrado, pessoal, ele é tropical sazonal. Ou seja, né, ele tem duas estações bem definidas ao longo do ano, a estação seca e a estação chuvosa. A estação chuvosa, ela é ali entre os meses de outubro a março, né? E é caracterizada por temperaturas mais altas e muita chuva. E nós temos o período de estiagem, né? O período seco, que ele vai ali de abril a setembro, mais ou menos, e ele é caracterizado por temperaturas mais baixas e uma precipitação mais baixa também. A precipitação média anual do Cerrado, ela está ali entre 1.200 e 1.800 milímetros, tá bom? E a temperatura média anual está entre 22 a 23 graus Celsius. Pessoal, a fauna do Cerrado é muito rica e diversa. Nós temos aí 199 tipos de mamífero, 180 espécies de répteis, 830 espécies de aves, 1.200 espécies de peixe e 150 espécies de anfíbios, né? Além disso, o Cerrado ele ainda abriga 13% de todas as borboletas, 35% de todas as abelhas e 23% de todos os cupins dos trópicos, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente. Aqui a gente trouxe algumas imagens bem interessantes para vocês de alguns animais típicos do Cerrado. Nós temos a anta, temos a jaguatirica, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a seriema e o gavião carijó. A flora do Cerrado, pessoal, também não fica para trás. Ela é muito rica e muito diversa, que nem a fauna. Temos aí cerca de 11.627 espécies de plantas nativas no Cerrado, né? Dentre dessas, 4.000 são espécies endêmicas, ou seja, elas só ocorrem naquela região do planeta. Além disso, de acordo aí com dados do Ministério do Meio Ambiente, né, mais de 220 espécies do cerrado possuem propriedades medicinais. O cerrado ele é conhecido como a savana brasileira, né? Por quê? Savana é um tipo de formação vegetal que possui algumas características, como, por exemplo, a predominância de gramíneas e árvores mais pequenas e tortuosas, né?
Aí a gente trouxe uma imagem da savana africana e da savana brasileira, que é o cerrado, para a gente conseguir enxergar essa semelhança. E uma coisa muito interessante, as plantas do cerrado, elas são adaptadas para o fogo, né? No período aí da estiagem, tem muito incêndio natural causado por raios, né? Por outros motivos também. O que que acontece? As plantas, elas acabaram se adaptando a essa realidade, né? Ou seja, as árvores ali, elas têm troncos retorcidos, elas são mais pequenas, cascas bem grossas, raízes bem profundas para conseguir captar a água dos aquíferos e folhas mais grossas também, né? Para conseguir resistir ao poder do fogo, né? Poder de queima do fogo. A gente tem algumas espécies aí de flora bem interessantes, né? De árvores. A gente tem a copaíba, o pequizeiro, o angico do cerrado, o ipê amarelo, a aroeira e o barbatimão. Outra coisa bem legal, pessoal, é que o cerrado ele é conhecido como o berço das águas, ou então a caixa d'água do Brasil. Por quê? O cerrado ele abastece cerca de 8 bacias hidrográficas aqui no nosso país, né? E ele contribui além disso, né, com 93% da bacia do Rio São Francisco, que é uma das bacias mais importantes do nosso país, né, com mais importância aí, social e econômica. E por que que isso acontece? Gente, o cerrado, ele é uma floresta invertida. Por quê? Porque apesar daquela árvore ali do cerrado ela parecer pequena, né, torta e etc., a raiz dela é bem profunda, né? A raiz ela chega até ter 10 metros, né? E só um terço dessa planta está exposta para a superfície, né? E por que que essas raízes elas são tão profundas, né? Elas são tão grandes? Para tentar captar a água dos lençóis freáticos durante o período da seca, tá bom? E acaba que o solo do cerrado acaba favorecendo isso, né? Porque são solos bem profundos e pouco pedregosos, né? Fáceis de serem perfurados, né? E penetrados pelas raízes. Olha aqui o esqueminha que a gente trouxe, né? O que que acontece? Quando existe a cobertura vegetal do cerrado, a chuva, quando ela cai, ela acaba sendo absorvida ali pelo solo, juntamente com a ajuda da raiz, né, que perfurou ali o caminho até o aquífero, acaba recarregando esse aquífero e acaba aí abastecendo várias bacias hidrográficas e também ajudando as plantas a sobreviverem. As plantas, né, ao absorver essa água, acaba depois mandando ela de volta para a atmosfera através da respiração, né, da evapotranspiração, né, que saem pelas suas folhas, né. Então acaba que a água aí, ela acaba saindo da planta de volta pela atmosfera. Então é um ciclo perfeito, vamos assim dizer, né. Gente, só que infelizmente, né, o cerrado ele vem passando por alguns problemas e um dos principais problemas é o desmatamento, né. Cerca aí de 50% desse bioma já foi devastado. E o principal motivo, né, que as pessoas desmatam o cerrado é para o avanço do agronegócio. Então é para plantar, ou então é para pecuária, né, para pasto, né, para criar boi, etc. E aí acaba ameaçando o nosso bioma, né? A gente tem cerca de 137 espécies de animais ameaçados de extinção, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Quando o agronegócio ele ocupa essa área que antes era de cerrado, né, o gado e os tratores das máquinas acabam compactando o solo. Então, aquele solo que antes absorvia água com a ajuda das raízes das plantas que não existem mais, porque elas foram derrubadas, né? Ele acaba não tendo mais essa capacidade. Então, a água ela acaba virando enxurrada e evaporando. Então, não abastece mais os aquíferos, né? Ou seja, os nossos rios, é, as nossas bacias hidrográficas correm um grande perigo por causa disso. Mas aí, o que, que você, como cidadão, pode fazer? Bom, você pode plantar espécies nativas do cerrado, né? Ajudar aí na questão do reflorestamento. Você pode descartar o lixo corretamente. Você pode não fazer queimada e não desmatar, né? Ajudar a preservar. Você pode economizar água, você pode respeitar e cuidar dos animais. Além disso, vocês podem também divulgar o conhecimento que vocês adquiriram aqui para os seus amigos, familiares, etc, né? Para ninguém acabar com o cerrado e junto a gente conseguir preservar
esse importante bioma, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Um abraço.